Boa noite, irmãos. Vamos tentar mais uma vez. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Que bênção poder encontrar tantas pessoas bonitas. Não sei se todo mundo está cheiroso, mas o clima está muito agradável, né? É possível que todo mundo tomou banho e passou um bom shampoo, não foi, Lulu? Que bom que Deus continue abençoando e fortalecendo a vida dos irmãos. Quero agradecer de antemão os irmãos que contribuíram com a pregação do Evangelho no decorrer desses dias que estive viajando. A irmã Rosineide, missionária Rosineide, a irmã Silvia, né? Deus tem revelado talentos no nosso meio, né? E o pastor Carlos, que também contribuiu conosco esse fim de semana. Eu assisti todas as pregações e percebi o quanto Deus tem sido misericordioso com essa igreja. Cada irmão foi usado por Deus para nos transmitir o recado, né, de Deus. E foi de fato abençoador. Alegro-me muito em ver Deus do nosso meio levantando soldados para anunciar o ano vindouro, o ano do seu retorno. Que Deus continue abençoando os irmãos. Quero lembrá-los que no domingo nós vamos servir a ceia do Senhor, tá bom? Então nós vamos ter um culto de ceia. E se porventura algum irmão ou irmã da classe de risco, que definitivamente não pode estar aqui, quiser ceiar, nós vamos abrir uma exceção para domingo de manhã, para atendermos essas pessoas, para que todos aqueles que queiram possam participar da ceia, tá bom? Então vai ser algo objetivo, mas nós queremos dar liberdade para todo mundo participar, tá bom? Então se alguém quiser, tá bom, estamos aqui à disposição para poder servi-los. E por último, eu quero mostrar para vocês essas caixas de som lindas, ó. Estão vendo aqui? Amém, irmãos? Olha que coisa bonita. Tenho duas notícias para dar para vocês, né? Primeiro, nós já temos o dinheiro de pagar as caixas, amém? Segundo, o dinheiro está no seu bolso. Está resolvido, tá? Olha que coisa linda. A igreja deu R$5.000 de entrada nesse som. Nós somos tutoriados pela equipe de instrumentistas, Romeu e companhia, né, que vem investigando essa compra já há quase 2 anos, e achamos por bem agora que nós devêssemos fazer esse investimento. Então a igreja deu R$5.000 de entrada, e nós temos 5 parcelas pequenininhas para pagar de 820, e uma já é para esse mês. Então, se você já quiser contribuir, procure Claudimar, procure a minha pessoa. Nós queremos quitar logo esse som para oferecer para o nosso ambiente uma qualidade melhor de culto, tá bom? Então, nos procure, senão nós vamos procurar vocês, tá bom? Amém, irmãos? Ok, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. A segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 4, nós vamos ler hoje somente o versículo 5. Texto esse que vai servir de base para a nossa reflexão. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5. Quando você encontrar, quero que você se coloque em pé, porque depois eu vou deixar você sentado aí por meia hora, 40 minutos. Então, para você esticar o espinhaço, né, como diz o povo. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faze cabalmente o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos ler de novo? Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queria que você orasse por si mesmo.
Queria que você orasse pelo seu coração. Queria que você orasse para que Deus trouxesse nessa noite direções para a sua vida espiritual, para a sua vida pessoal, emocional, e que, sobretudo, você saísse daqui essa noite convicto que Deus falou ao seu coração e instruiu você a caminhos que Ele deseja que você siga. Ore ao Senhor. Deus, nós estamos na Tua casa, felizes pelo privilégio inconfundível de poder Te servir. Não há nada mais importante em nossa vida, Pai, do que sermos reconhecidos como os Teus filhos. Não somente como filhos, mas filhos que servem ao Senhor. Rogamos que nessa noite o Senhor prepare os nossos corações para que recebamos a Tua palavra e que ela possa gerar em nossa alma vida, possa revitalizar os nossos corações, fortalecer a nossa caminhada e nos dar direção para que saibamos que rumo nós precisamos seguir. Abençoe cada um dos Teus filhos que assistem esse culto das suas casas e aqueles que do templo também estão conosco. Nos abençoe. Eu rogo para que o Senhor ilumine a minha mente, me dê sabedoria para falar do Senhor, tal como o Senhor assim deseja. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Queridos, nós estamos na segunda epístola de Paulo, a sua última epístola. E Paulo vai se dedicar durante toda essa escrita, ou na grande maioria dela, em trazer conselhos para o seu jovem pastor, discípulo e filho na fé, a quem ele chamava de Timóteo. Nem sempre nós damos valores aos conselhos, mas bons conselhos podem solucionar as problemáticas da nossa vida. Bons conselhos podem fazer com que nós evitemos sofrimentos desnecessários. Bons conselhos podem dar rumo à nossa vida espiritual, inclusive, uma vez que obedeçamos, podemos ter um lugar reservado na eternidade. Tem muitas pessoas que prosperaram, que desenvolveram na sua vida porque deu ouvidos a conselhos. E uma coisa é dar conselhos, outra coisa é nós ouvirmos os conselhos com o coração aberto. Paulo certamente trouxe muitos conselhos que Timóteo talvez não achou tão bom. Mandou Timóteo fugir das paixões da mocidade, mandou Timóteo ser um pregador fiel da palavra, mesmo contrariando aqueles que lhe estariam ouvindo. E trouxe uma série de conselhos para Timóteo lidar de forma bem com o dinheiro, para não ser corrupto, para não mentir, para não adulterar o evangelho. Ele trouxe uma série de conselhos. E é esse Paulo que usa hoje o último versículo para trazer mais alguns conselhos complementares para a vida de Timóteo. E depois daqui, do versículo 6 em diante, Paulo não vai mais aconselhar Timóteo. Esse parece que é o último conselho que o apóstolo Paulo traz à vida de Timóteo. Imagine o último conselho. Então eu queria pensar com vocês nesse versículo para pensarmos nessa temática. Primeiro, o texto diz: tu, porém. Quando você olha para essa expressão à luz das Escrituras, você vai perceber que Paulo repete essa expressão por 3 vezes. No capítulo 3, versículo 10, Paulo já disse para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. No capítulo 3, no versículo 14, Paulo repete essa expressão dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. É Paulo convidando Timóteo a permanecer nas verdades das Escrituras, não sair, porque nem todo mundo que vai à palavra permanece na palavra. Por isso Paulo então exorta Timóteo a não somente conhecer, não somente pregar, mas sobretudo permanecer, porque quem não permanece se desvia e perde a bênção da presença de Deus.
E em terceira vez, Paulo repete essa mesma expressão no versículo 5. Tu, porém. Do ponto de vista gramatical, aqui existe uma conjunção adversativa. Paulo parece que contrasta a ideia que ele vem tratando. Paulo está falando para Timóteo, no versículo 2, pregar, porque chegaria tempo que as pessoas não ouviriam o evangelho, se negariam a dar ouvidos à verdade, como que tendo coceiras nos ouvidos. Aí de repente Paulo diz, tu porém, ou seja, diferente deles, viva dessa forma. Paulo está contrastando a vida dos falsos profetas com a vida do verdadeiro discípulo, a saber, Timóteo. Então o que Paulo vai ensinar para Timóteo? Primeira lição, versículo de número 5. Tu porém, seja sóbrio em todas as coisas. Tu porém, sede sóbrios em todas as coisas. A palavra sobriedade nos dá uma ideia de compreendermos e discernirmos de fato o que está nos acontecendo. O contrário de sóbrio é justamente embriagado, porque todo embriagado perde a capacidade de discernir a realidade que o cerca. Nenhum embriagado consegue ver com precisão. Os embriagados perdem a noção de como está à sua volta, por isso eles caem constantemente. Os embriagados, eles ficam ricos nos bares, já viu? Bebeu duas, e aí o cara diz, eu pago para todo mundo. O embriagado, ele perde a competência de analisar a sua realidade. Agora, ao contrário de embriagado, é sóbrio. Porque o sóbrio, ele tem atenção. O sóbrio tem uma percepção realista da sua realidade. O sóbrio consegue discernir. O sóbrio consegue ser autovigilante. Porque é essa a conduta que Paulo está traçando para a vida de Timóteo. Quando você lê Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus Cristo usou quase que essa mesma expressão aos discípulos, dizendo, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, essa é fraca. Logo, Jesus Cristo estava nos ensinando que não existe crente forte. Todo crente composto de carne é si uma pessoa fraca. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. Que bom! Diante da nossa fraqueza, nós podemos contar com o auxílio de um Deus forte, que intercede por nós, que geme a nosso favor, que pede e que ora com precisão para que recebamos aquilo que de fato é da vontade de Deus. Então não existe crente super-herói. Vamos na casa do irmão que o irmão é forte. Não existe ninguém forte. Todos nós somos fracos. Quem é forte é Deus, que pode nos sustentar e, se cairmos, nos levantar. É Ele que é forte. Por que isso é necessário? Porque uma queda espiritual na vida de um discípulo traz resultados desastrosos para a sua vida pessoal, para a sua comunidade de fé, para o seu casamento, para a sua família e para a sociedade, que se escandalizará em ver um crente em Cristo Jesus preso na prática do pecado. O pecado é consequência de tentações não confessas. Alguém certa feita disse que é melhor você confessar uma tentação do que confessar um pecado. A ideia é que quem tem com quem conversar, quem tem com quem abrir o peito, rasgar a alma e ser transparente nas tentações que o acompanham, não vai cair no pecado, não vai passar pelo opróbrio do pecado, porque o pecado envergonha as pessoas. Pastor Augusto de Nicodemos, citando um artigo de um pastor americano de muita relevância, disse que foi feito nos Estados Unidos uma pesquisa entre 269 pastores que no decorrer da sua jornada caíram espiritualmente e perderam seus ministérios por causa dos pecados que cometeram.
E no meio dessa pesquisa se descobriram 3 perfis de pessoas que normalmente caem em pecado e que arruinam a sua vida. Primeiro perfil, eles abandonaram a vida devocional. Isso que você ouve todo dia, em todo culto, em toda pregação. Eles abandonaram a prática devocional. Eu não estou falando a leitura homilética. Não, a leitura devocional. É você parar e pensar o que Deus tem a me falar. É ler não para examinar, é ler para se alimentar. É essa a proposta. Abandonaram. Segundo, a característica das pessoas que caíram. Se isolaram. Porque o crente não é uma ilha. Ele não pode viver sozinho. É por isso que a igreja, a eclesia, é necessária em nossa vida. Eles se isolaram, viveram sozinhos, distante da comunidade, começaram se apartando, e aí de repente então, caíram. Por que os filhos obedecem muito os pais quando estão na frente dos pais? Essa é a mesma realidade para a igreja. Quando nós nos distanciamos da igreja, nós começamos a perder o compromisso com ela e possivelmente cairemos em pecado. Terceira característica das pessoas que caíram: pessoas que não tinham para quem abrir o coração. Pessoas que não tinham para quem dizer: cara, eu estou sendo tentado. Eu tenho uma colega de trabalho no meu emprego e aquela moça tem me chamado muita atenção. E a forma como ela vai e vem, e ela tem me tratado bem, eu tenho me sentido tentado por ela, e eu percebi que o meu coração começou a se envolver. Aí um bom conselheiro diria: cara, senta aqui, eu tenho algo para te falar. Isso não é um caminho de bênção para a sua vida. Em todos os lugares, e para todas as pessoas, o pecado sempre arruinou a vida de quem o amou. E essa realidade serve tanto para a classe masculina, quanto para a classe feminina. Porque todos nós somos tentáveis. Há um alerta no nosso coração. Há um sinalzinho vermelho na nossa alma. Quando alguém nos chama a atenção. Quando uma coisa se propõe diante de nós e nós começamos. Quando aquele sinalzinho vermelho acender no seu coração, é sinal de que você precisa procurar alguém para contar a sua tentação. Se hoje você estiver sendo tentado ou tentada, você teria alguém de confiança para quem dizer: me ajude em oração? Porque a ausência de vida devocional, isolamento, e não ter para quem abrir o coração, inevitavelmente vai dar em pecado. Por isso que Paulo está dizendo: sede sóbrio. Sede sóbrio. Primeira lição. Segunda lição que o texto nos fornece. Amém, irmãos? Então tá bom. Versículo de número 5. Diz: tu, porém, sede sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Segunda lição. Suporte as aflições. Paulo não disse para Timóteo que a vida é um campo colorido. Ele não disse que o ministério para Timóteo seria um Eldorado, um lugar perfeito. Ele não disse para Timóteo que a vida não traria sobre ele dificuldades. Pelo contrário, Paulo está ensinando como Timóteo pode lidar diante das aflições que surgirem diante da sua vida. Perceba que Paulo não está dizendo evite as aflições, porque as aflições são inevitáveis. Nós podemos evitar algumas, mas o fato de sofrermos é uma realidade incontroversa. Ninguém pode, em sã consciência, nos prometer vida feliz plena em um mundo totalmente naufragado na corrupção e no pecado. É impossível. Se eu me sentir plenamente feliz nesse mundo, tem algo muito errado com o meu cristianismo. Ah, pastor, estou tão feliz, estou realizado. Nesse mundo? Que coisa difícil, né? Então, Paulo não está dizendo, Timóteo, evite. Não. Paulo está dizendo, Timóteo, suporte. Esse é o verbo, suportar. Quando o salmista escreve, Salmos 34, versículo 19, ele não somente disse que nós teríamos aflições.
Mas o texto diz que muitas são as aflições dos justos. Que verdade que às vezes soa com tanta indiferença, né, irmãos, do nosso meio. Porque há tantas promessas de que o justo não sofre, né? A gente teria que rasgar o livro de Jó, né? Jogar fora, assim. Pegar Jesus da Bíblia e falar assim, não, esse cara não serve, né? Pegar Paulo e tirar e dizer, não, joga para lá. O que vai sobrar? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Então muitas são as aflições dos justos. Nós vamos enfrentá-las. Agora o texto está nos mostrando a como reagir às aflições. Porque a questão não é a ação da aflição em nossa vida, é nossa reação em meio às aflições que chegam em nossa vida. É diferente. Como nós vamos reagir? E eu percebo que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de glorificarmos a Deus em meio às nossas dores. Porque nós enfrentamos as nossas dores de forma muito errada. Primeiro, porque na maioria de nós não queremos aceitar esse fato de que vamos padecer e passar por problemas. Segundo, porque muitas vezes em meio às dores nós verbalizamos murmurações, reclamações. Nós damos um péssimo testemunho diante das crises que chegam diante de nós. O dia bom a gente quer fazer culto de gratidão. No dia mau a gente quer fazer murmuração. A ideia do texto é reaja a isso, suporte. O muque aqui é força, é suportar. É a corrida, é a maratona a longa distância. Não são os apressados que ganham, são os resistentes que ganham. São os resistentes que ganham. Maratona de 5 quilômetros, aí saem uns apressadinhos na frente. E saem lá atrás, correndo, 1 quilômetro, 2 quilômetros, e a galera começou a ficar para trás. Os outros foram rápidos, mas ele foi resistente. São os resistentes que alcançam o pódio, não são os apressados. Eu estava visitando alguém semana atrasada em um hospital. A pessoa foi diagnosticada com câncer. Trata aqui, trata ali, faz a cirurgia. E o médico disse, eu acho que vai dar certo, pode ir para casa. Um mês depois, os tumores voltaram, deu metástase, e a pessoa encontrou-se em um lugar de muita dificuldade. E o médico disse, do ponto de vista medicinal, não há nada mais a ser feito por você, a não ser aliviar suas dores até que a morte chegue. Como aquele irmão foi muito querido na minha vida, me acolheu quando cheguei em Araguaína, onde comi em sua casa por dezenas e dezenas de vezes, me senti na obrigação moral de poder visitá-lo e conseguir achar uma brecha junto àquele hospital para que recebesse a oportunidade de conversar com ele. E eu confesso que fui com o meu coração preocupado. E quando eu cheguei lá, eu disse, meu irmão, eu vim ver você. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua fé? E ele disse uma coisa para mim, irmãos, que eu achei tão fantástico. Ele disse assim, pastor, o médico já me desenganou. Segundo, tem mais solução para mim. Ele foi muito sincero. Eu ainda continuo agarrado na esperança de que Deus pode fazer caso queira. Mas pastor, Deus fazendo, ou Deus não fazendo, eu estou preparado para partir. Ele falou, para morrer não, pastor, para partir. Porque o crente não morre, ele parte para estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. E ele disse, eu tenho 20 e tantos anos de convertido. Lutei para ganhar a minha família para Cristo. Trouxe a minha esposa aos pés de Cristo. Normalmente são as esposas que ganham o marido. Na minha casa foi eu. Lutei 8 anos até minha esposa se converteu. Minhas filhas nascem, crescem e se convertem. Eu fui um bom marido. Eu fui um bom esposo. Eu nunca traí a minha esposa. Eu fui um cara moralmente, aparentemente dentro dos padrões humanos correto.
Não que eu estou me apoiando nas minhas obras, pastor. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu não estou com medo de morrer. Embora eu ainda queira viver. 2 enfermeiras do lado, a esposa na frente e eu aqui. Todo mundo em meio às lágrimas. Porque um crente em Cristo aprendeu a suportar as aflições que chegaram diante da sua vida. 2 enfermeiras lagrimejando. Não sei se ímpia, se cristãs, mas eu sei de uma coisa. O testemunho foi dado, porque ele entendeu que não são para os rápidos, são para os resistentes. Resista, meu irmão. Resista. Talvez você está aqui perguntando, meu Deus, quanto tempo já passou? A minha palavra para você hoje é, resista. Ah, meu Deus do céu, quanto tempo estou esperando a conversão? Resista. Quanto tempo estou esperando a reconciliação dos meus familiares? Resista. Quanto tempo eu estou em um casamento dificultoso? Minha palavra é resista. As coisas não estão fluindo na minha vida. Ok, a palavra de ordem do Espírito para as nossas vidas é resista. Resista. Paulo ensina isso para Timóteo. Em terceiro lugar, Paulo apóstolo diz, primeiro, tu porém sede sóbrio em todas as coisas. Eu gosto que os irmãos olhem para a Bíblia, porque eu gosto de uma palavra de Leonardo Riverhill. Ele diz assim, quando você estiver pregando, ensine as pessoas a olharem mais para a Bíblia do que para você. Para elas entenderem que o que está sendo pregado está profundamente respaldado nas Escrituras. Então, olhe para as Escrituras, acompanhe, Deus vai continuar falando no seu coração. Ele diz, tu porém sede sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Faz o trabalho de um evangelista, que é evangelizar, se não proclamar as boas notícias de salvação. O que é evangelizar, se não anunciar que todos nós somos alvos do amor de um Deus que não pode ser comparado com nenhuma outra entidade? O que é evangelização, se não anunciar a proposta de eternidade a todo e qualquer indivíduo, independentemente da sua classe social ou econômica, se ele se voltar para Cristo? Alguém certa feita disse, Charles Spurgeon, que ou nós somos missionários ou nós somos impostores. Porque é impossível um crente em Jesus que compreendeu o plano de redenção de Deus ao mundo perdido ficar calado quando se trata da evangelização. Então, ou uma ou outra, ou missionário ou impostor. Às vezes nós nos comportamos como impostores, né, irmãos? Se a igreja, irmãos, falhar na evangelização, ela falhou em tudo. Se nós falharmos em proclamarmos as boas novas, se você falhar em anunciar o evangelho aos seus colegas de trabalho, à sua parentela, aos seus colegas de faculdade, você falhou em tudo. Deus te salvou para isso, para que você glorifique o seu nome anunciando o ano aceitável. Ei, irmão, nós temos tanto assunto para conversar, hein? Nós conversamos tanta coisa, com tantas pessoas. Os crentes são sociólogos na atualidade. Você já viu? Tem tantos sociólogos nas redes sociais. Falando de tudo. Dando palpite na economia, na política, na educação de filhos. Quem nem tem filhos, já ensina os outros a como educar os filhos. Você já viu? Cheio de gente que não tem filho, mas quer ensinar você a educar os seus filhos. Isso é engraçado demais. Sociólogos de plantão. Então nós falamos coisas que às vezes não é nem da nossa alçada. E nós deixamos de falar coisas que é nossa responsabilidade. O texto diz, faze o trabalho de um evangelista. Porque evangelizar é trabalhar para Deus. Faça o trabalho. Chegou um colega, anunciou o evangelho. Deus fala, está trabalhando.
No seu trabalho, que você trabalha para ganhar dinheiro, é só um disfarce. Você não está ali só para ganhar o dinheiro. Você está ali para trabalhar para o Senhor. E isso daqui é muito importante, porque a Bíblia diz, em Hebreus 6,10, que Deus dizendo, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Deus não se esquece nenhuma vez que você abriu a boca e evangelizou alguém. E a Bíblia diz que Ele é quem vai trazer a recompensa para nós. É verdade que existe o ministério de evangelização. Em Efésios 4,11, nos dons ministeriais, apóstolo, pastor, mestre e evangelista. Tem lá o dom para evangelização, né, do ministério. Mas nós temos que compreender, à luz da Bíblia, que a evangelização é uma missão de todo cristão. E que evangelizar não é ir. Evangelizar é proclamar. Eu não vou para evangelizar. Eu não marco uma agenda de evangelização. Eu vou vivendo. E quando eu vou vivendo, eu vou evangelizando. Muito tempo atrás, nós aprendemos que evangelizar tinha dia e hora marcada, não era? E era bom, mas tinha um efeito negativo. Porque as pessoas achavam que se tinha dia e tinha hora, as outras horas e os outros dias, eu poderia ficar calado. Não. Foi o que Deus disse para Paulo em Atos: fales e não te cales. Fale, irmão. Evangeliza. Só que em última lição o texto diz: cumpra cabalmente o teu ministério. Cumpra totalmente o teu ministério. Porque Paulo, ou porque Timóteo, como um pastor e humano que era, possivelmente diante dos desafios que surgiu, poderia pensar em desistir. E Paulo está ensinando para Timóteo que o crente não pode parar até que ele chegue na linha de chegada. Ele tem que continuar, é cabalmente, é totalmente, até o fim. Você já percebeu que teve muita gente em nosso meio, igreja, eclesiástico, que alguns anos atrás foram instrumentos de Deus na obra? Fantástico, fabulosos, que literalmente ombrava a igreja. Não podia ter nada, a pessoa estava envolvida, estava dentro, conte comigo. Como aquela irmã que eu disse aqui certa feita, que eu fui procurá-la para ela fazer um trabalho no começo do ano. Eu falei, estou precisando de você para uma determinada área da igreja. Ela disse assim, pastor, eu não sei o que é não, mas meu nome é pronto. Eu falei, você não sabe o que é? Ela falou, não importa, se é para o Senhor, o meu nome é pronto. Eu falei, meu Deus, que coisa fantástica, né? Que Deus levante mais gente com esse espírito voluntário para dizer, eis-me aqui. Então teve muita gente que parou. Algumas pessoas vão envelhecendo dentro da igreja e dizem assim, ó o discurso, vamos dar lugar para os mais novos. Já viu isso? Vamos dar lugar, quer dizer então, se você trabalhar, você tira o lugar de outro alguém? Não, não existe isso no reino de Deus, porque Jesus Cristo disse que o campo é grande, os ceifeiros é que são poucos, tem demanda demais e mão de obra de menos. As pessoas estão sentando, irmão, estão parando de trabalhar, estão negligenciando a obra. E eu gosto porque quem está falando é Paulo. E Paulo, irmãos, ele tem a autoridade para dizer para Timóteo, não pare não, cumpra totalmente. Porque quando Paulo chega em Atos, capítulo 20, versículo 24, Paulo diz o seguinte: em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que recebi de Jesus para anunciar o seu nome às nações. Olha que Paulo está planejando, pare para pensar comigo. Eu não tenho minha vida como preciosa, porque a minha meta é completar. Você já viu gente que começa um curso e para, uma faculdade e para, começa tudo, não completa nada? É chato, né? Comecei a fazer negócio, o que você pensa? Vai parar amanhã, porque ele para tudo.
Aí Paulo então passa, essa é a meta de Paulo. Aí quando você chega aqui, em Timóteo, capítulo 4, esse texto, no versículo 7, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É esse homem que está dizendo para Timóteo: cumpra cabalmente. A palavra dele para Timóteo é complete. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. O autor de Hebreus diz que Deus não agrada daqueles que retrocedem. A mensagem de Deus para nós é continuar. Ah, pastor, está difícil. Continue. Não está fácil para ninguém. Ah, só não sabe da minha luta. Nem você sabe das minhas. Eu sei de uma coisa, eu não vou parar. Não, eu não vou parar. Por quê? Porque hoje eu estou dando ouvidos a conselhos que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, e hoje se aplica com perfeição para as nossas vidas. Vamos ler todo o versículo para você memorizar na sua mente? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente, inteiramente, totalmente o teu ministério. Amém? Eu oro para que Deus impulsione a sua fé e que ajude você a trilhar esse caminho que não pode ser colocado em segundo plano em nossa vida e em nossa caminhada. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Deus, eu quero te agradecer pelas verdades das Escrituras que têm sido ensinada a nós nessa igreja por várias pessoas como instrumentos do Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê corações sensíveis para acolher essas verdades em nossos corações. E não somente nos tornarmos ouvintes, enganando a nós mesmos, mas praticantes da Tua palavra, para que sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que realizarmos. Eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria para resistirmos às aflições, que o Senhor nos dê mãos habilidosas para continuar fazendo o trabalho artesanal de evangelização, que o Senhor não nos deixe parar até que a nossa carreira seja completa, e que o Senhor nos dê sobriedade, a capacidade de andarmos vigilantemente diante do Senhor. Que o Teu Espírito, Pai, que é santo, seja derramado sobre o coração dessa igreja, sobre o coração desse povo que tem buscado servir o Senhor. Que o Senhor fortaleça a vida dos Teus filhos e os anime, Pai, a continuar. Obrigado pela existência deles, pelo serviço deles e pela disposição deles de estarem contigo neste templo, servindo de suas casas, no seu trabalho. Mas nós rogamos que o Senhor nos aprimore mais e mais, porque nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa, cada irmão, cada irmã. Essa noite nos deu a noite de descanso. Na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.